Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que quase ninguém vê, o das organizações que criam as regras por trás de tudo que a gente faz na internet. Pense neles como os arquitetos silenciosos do nosso mundo digital, um pessoal que existe e que é super importante, mas que a maioria de nós nem faz ideia. Sabe, é uma coisa que a gente nem para pensar, né? Numa viagem em outro país, é só abrir o notebook, procurar a rede e pronto, a conexão funciona. Parece mágica, mas não é. É o resultado direto do que a gente vai conversar hoje. Imagina só como seria se não existisse essa coordenação. Seria o caos total. Um carregador diferente para cada aparelho, um e-mail que só funciona no seu país. Os padrões são basicamente os acordos que evitam toda essa dor de cabeça. Ok, vamos definir isso direito. O grande objetivo da padronização é uma palavra: interoperabilidade. A ideia não é dizer qual produto é melhor, mas sim garantir que todos eles falem a mesma língua, que consigam conversar entre si. E é aqui que a história começa a ficar bem interessante. Porque existem duas filosofias, dois jeitos completamente diferentes de se chegar nesses acordos. Duas visões que moldam a tecnologia como a gente conhece. De um lado, temos os padrões que a gente chama de jure. Pense neles como leis mesmo, criadas em comitês, tudo bem formal. Do outro lado, tem os padrões de facto, que basicamente aconteceram. Uma tecnologia fica tão popular que todo mundo acaba usando e pronto, virou um padrão na prática. O HTTP, que é a base da web, e o Bluetooth são exemplos perfeitos disso. Eles não nasceram de uma reunião num comitê internacional, não. Eles simplesmente funcionaram, o pessoal gostou, a coisa se espalhou e só bem depois é que foram padronizados de um jeito mais formal. Agora vamos dar uma olhada no primeiro caminho, o mundo mais formal, mais tradicional, aquele das regras que vem de cima para baixo. Imagine diplomatas, representantes de governos, grandes corporações, esse é o clima. A ITU é, sem dúvida, a mais antiga da turma. Pensa bem, ela existe desde a época do telégrafo. Como uma agência da ONU, o papel dela é juntar governos e as gigantes de telecomunicações para garantir que uma ligação, sei lá, do Japão para o Brasil simplesmente funcione, sem complicação. E o trabalho deles está em todo lugar, a gente só não percebe. Os vídeos que a gente assiste online, muito provavelmente usam a compressão H264, um padrão deles. Aquele cadeadinho de segurança no navegador usa certificados X59. Isso só mostra o impacto que essas decisões têm no nosso dia a dia. Depois vem a ISO. Se a ITU é a diplomata, a ISO é tipo a Bibliotecária Universal. É uma federação de órgãos nacionais, tipo a ABNT aqui no Brasil, e o objetivo dela é criar padrões para praticamente tudo que existe. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eles padronizam desde a rosca de um parafuso até o tipo do grão de cacau. E sim, é verdade, até roupas íntimas femininas. Isso ajuda a gente a ter uma ideia da missão gigantesca deles de organizar o mundo, tanto físico quanto digital. Como dá para imaginar, um processo desses é bem metódico e lento. Tem rascunho, votação, mais revisão, tudo para chegar num consenso global. Pode levar anos até um padrão finalmente sair do papel. Certo, agora vamos virar a chave completamente, sair desses comitês formais e entrar num mundo bem diferente, mais informal, que veio de baixo para cima, o mundo dos pioneiros, que literalmente construíram a internet. E olha, essa frase do David Clark, do MIT, resume a filosofia dele de uma forma perfeita. A ideia não é sobre regras formais ou quem tem mais votos. A única pergunta que realmente importa é: funciona? A prova está no código que roda, simples assim. Essa é a IETF. É uma comunidade aberta, totalmente focada em resolver problemas práticos e imediatos da internet. São os engenheiros ali, na linha de frente, fazendo a rede evoluir. E aqui está o pulo do gato. Na IETF, uma ideia só vira padrão se tiver uma implementação real, testada, que funciona. É a filosofia do código em funcionamento na prática. Primeiro você prova que a sua ideia funciona, depois a gente conversa sobre padronizar. E essa mentalidade pragmática não é só da IETF, não. Vários outros grupos, liderados por gente que põe a mão na massa, seguem uma filosofia bem parecida em suas áreas de tecnologia. O IEEE, por exemplo, nos deu o Wi-Fi e o cabo de rede que a gente usa todo dia. Já o W3C, que é liderado pelo próprio criador da web, o Tim Berners-Lee, é quem desenvolve os padrões como o HTML que estrutura todas as páginas que a gente visita.
Ok, então a gente tem o time dos ternos e o time do jeans. Mas por que essa divisão? Todo esse ecossistema realmente importa? Bom, porque ele é, literalmente, o motor por trás de toda a tecnologia moderna. E o mais fascinante é que as duas abordagens são vitais. O grupo dos ternos garante a estabilidade, o consenso global que é fundamental para sistemas que não podem falhar. Enquanto isso, a turma do jeans traz a agilidade e as soluções práticas que fazem a internet avançar tão rápido. Não é que um seja melhor que o outro, na verdade eles são lados diferentes da mesma moeda. Então, a grande lição aqui é essa: o nosso mundo digital só funciona porque existe um equilíbrio. É um ecossistema complexo, humano, onde a estabilidade do planejamento cuidadoso e a agilidade da inovação prática não só convivem, mas, na verdade, dependem uma da outra para tudo dar certo. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com tecnologias como a inteligência artificial avançando numa velocidade absurda, qual filosofia vai ditar as regras? A abordagem metódica dos comitês ou a velocidade pragmática do consenso e código funcionando? Fica aí a reflexão.